Oi, pessoal. Sou a professora Gabriela e agora vamos finalizar o nosso assunto conflitos armados no mundo. Eu enviei para vocês duas videoaulas falando sobre alguns conflitos que ocorreram no mundo. Se eu não me engano, foi os conflitos árabes promovidos pelos grupos que fazem parte do grupo terrorista Estado Islâmico. E mandei outro também que fala sobre o apartheid, um movimento de segregação que ocorreu na África do Sul. Então agora nós iremos abrir o livro na página 97, que é o capítulo 5, e iremos iniciar uma revisão geral para encerrar este assunto, tá bom? Então, vamos lá. Terrorismo e guerrilha. Eu coloquei alguns significados aqui de algumas palavras para a gente poder entender. Vamos lá. Terrorismo é uma prática política que recorre à violência contra pessoas ou estados provocando o terror. É o que a gente costuma ver do grupo terrorista Estado Islâmico. Ato terrorista busca intimidar e causar medo. Guerrilha, tipo de guerra não convencional, baseado na ocultação e mobilidade dos combatentes. Está associada às causas sociais e políticas, principalmente em países com profundas desigualdades, como na África, né, pessoal? E temos aqui, enquanto a guerrilha geralmente são grupos pequenos contra forças regulares, ou seja, o exército, o terrorismo ele é mais amplo e pode ser feito por organizações, guerrilhas ou o próprio Estado, que sofre uma ditadura, certo? O que é uma ditadura, né, pessoal? É um governo autoritário que mantém o país com o seu poder e não pratica atos democráticos, é contra a democracia. Então, deixa eu só diminuir aqui minha tela. Diz aqui. Guerras na nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela inicia-se no final da Guerra Fria. E aí essa nova ordem mundial, ela diz que vai promover, através da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, vai promover a paz no mundo, tá? A ONU, ela é criada após a Segunda Guerra, com esse objetivo de não ocorrer mais guerras. Mas, infelizmente, essa ideia ainda está muito longe, né, pessoal? Porque a gente sabe que existem muitas guerras por aí. E os conflitos, eles continuam. Depois da Segunda Guerra Mundial, surge a Guerra Fria, que a gente estudou, que é quando os Estados Unidos ele entra em confronto com a União Soviética, porque tem pensamentos diferentes, um é capitalista, outro é socialista. Então, inicia-se essa Guerra Fria. Na nova ordem mundial, os conflitos não mudam mas continuam a ceifar vidas, expulsar pessoas de seus lares, que é o que a gente vê nos países árabes, né, pessoal? No Oriente Médio, e provoca toda sorte de tragédias em diversas regiões do mundo. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano, em 2005, o racismo, a pobreza e a violência no século XX o século XX foi o mais violento, certo? Infelizmente, por conta desses termos de racismo, de pobreza e de violência. O século XX foi marcado pelas duas grandes guerras mundiais e pela Guerra Fria. Então, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria, que foi justamente o que eu falei agora há pouco. Tivemos aí, durante a qual revoluções e movimentos de libertação nacional foram manipulados pelas superpotências e ajudaram a disseminar a violência na África, na América e na Ásia. Muitos conflitos internos foram incentivados por potências na Europa, Estados Unidos e União Soviética. O que são conflitos internos? São as chamadas guerras civis que ocorrem dentro da nação. No século XX, diversas rebeliões e guerras civis que se alastraram nos países como a África, que a gente lembra do apartheid, lembra também de conflitos que ocorreram nos países árabes da África, no norte da África, a gente vai estudar sobre isso. Na Ásia também surgiram
conflitos étnicos incentivados por potências estrangeiras, ou seja, outros países que entraram nesses países para provocar esses conflitos também, a fim de facilitar o acesso aos recursos naturais. Os países da África, eles são países muito ricos em recursos naturais, ouro, prata, diamante, então são países riquíssimos nisso. E os países de fora, os países que não fazem parte do continente africano, entraram justamente no continente para explorar. E dessa forma começou a surgir muitos conflitos no continente, dentro desses países que infelizmente não tinham recursos para explorar a natureza, enquanto os outros países desenvolvidos tinham. Então, por isso que ocorreu tantas guerras. Apesar de não ser uma regra, é possível associar o aparecimento de conflitos violentos a países pobres, dotados de recursos naturais de alto valor comercial. Então, perceba, as guerras estão ocorrendo por conta dos recursos naturais que existem nesses países, né? Aí perceba, vamos analisar esse mapa, o mapa mundi. Análise da imagem. Apresente pelo menos uma característica comum entre as regiões mais afetadas pelos conflitos do século XXI. Então, nós vamos analisar. Nós temos a Venezuela, né, ali na América do Sul. Temos alguns países da África, temos alguns países da Ásia. O que a gente pode analisar aí? Que são países ricos em recursos naturais, como por exemplo o petróleo, certo? Então, perceba, onde existem muitas guerras, é onde existe também a concentração de altos recursos naturais. Outro conflito que ocorreu aí foi a guerra, quer dizer, o ataque às Torres Gêmeas, promovidos pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Vocês vão encontrar falando sobre isso na página 103 do livro de vocês. 19 terroristas sequestraram 4 aviões em aeroportos nos Estados Unidos e usaram nos ataques a importantes símbolos do poder americano. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas, provocando desabamentos de edifícios e mortes. O terceiro avião atingiu uma ala do Departamento de Defesa em Washington. Quem promoveu esse ataque? Quem era o líder? O chamado, tão famoso terrorista Osama Bin Laden. Ele fazia parte de um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que tinha essa função de promover o terrorismo. Eles são de países árabes e queriam promover o terrorismo para mostrar o seu poder, certo? Bin Laden ele não aceitava a presença estrangeira em países muçulmanos. Vale lembrar que os Estados Unidos ele é um grande, uma potência mundial que tem suas bases espalhadas em diversos países, como nos países muçulmanos, certo? Então, esse grupo terrorista, eles eram contra a presença dos Estados Unidos em seus países. Esse foi um dos fatores também. Aí tem motivos religiosos, motivos étnicos, mas esse foi um dos motivos que promoveram os ataques terroristas nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Temos também o apartheid. Vocês vão abrir o livro de vocês na página, vamos lá. Deixa eu para trás. 101, né, pessoal? Página 101. O terrorismo também pode ser praticado pelo Estado, ou seja, dentro do próprio país, como na África do Sul, enquanto vigorou o regime do apartheid. Após a independência política em 1961, o Partido Nacional chegou ao poder, controlado pelos descendentes de imigrantes holandeses e alemães. Então perceba, os descendentes de holandeses e alemães eram antigos colonizadores da África do Sul que saíram de seus países para explorar esse país da África, como eu falei, muito rico em recursos naturais.
Então, essas pessoas promoveram esse regime de segregação, que foi conhecido como apartheid. Aí nós temos aqui, 1959, Ato de Autogoverno, ápice do apartheid. A população negra ficou restrita a pequenos territórios periféricos, autônomos e privados da cidadania sul-africana. Aí perceba, eles restringiram a presença de pessoas africanas em alguns locais, sendo que essas pessoas eram de seus países, eram de origem africana, então o país pertenciam a elas e não a eles, né, pessoal? Então, os povos brancos que estavam na África do Sul fecharam a África do Sul para o próprio povo do país. Então, o país estava fechado para a economia internacional até a década de 1960, né? Ocorreu também a pressão da comunidade internacional contra o governo de Pretória, capital da África do Sul. Então, esse regime, ele ficou muito famoso, infelizmente ele aconteceu, e após o regime do apartheid, ocorreu uma onda racista muito grande no mundo também, porque o negro ele já sofre desde a escravidão, quando vieram para cá e eram tratados como animais. Então, o racismo ele inicia-se desde a época da escravidão, e aí se enraiza, né? É enraizado. E quando essas pessoas brancas que vão para a África, eles levam com eles esse sentimento racista, de que eles não poderiam estar convivendo com os negros. E aí ocorre então o apartheid, que separava os povos negros dos povos brancos. Se tivesse, por exemplo, num restaurante, pessoas brancas, os negros eles não tinham direito de frequentar. Então eles tinham o seu lado de viver, né? Não podiam frequentar certos locais porque eram destinados apenas aos povos brancos, né? Então ocorreu aí onde você pode observar, tá? Nessa parte do mapa que quer dizer do continente africano, aqui, né? Que é a África do Sul. E vale lembrar que surgiu então um protestante muito firme, ficou muito famoso por promover muitas revoluções na África do Sul, que ficou conhecido como Nelson Mandela, né? Então ele foi um líder a favor do seu povo, ficou muito famoso e ele conseguiu acabar com esse regime de segregação lá na África do Sul. No livro de vocês tem até falando sobre ele. Em 1994, Nelson Mandela, após 27 anos de reclusão, foi eleito o presidente da República. O apartheid foi extinto do ponto de vista jurídico institucional. Aí diz, né, pessoal? No entanto, a herança da histórica discriminação negativa imposta aos negros ainda permanece, até nos dias atuais. Mesmo que racismo seja crime, existem muitas pessoas ainda que praticam esse crime. Então, o racismo ele está aí, ele não sumiu, ele não acabou. Existem muitas pessoas racistas ainda no mundo, e isso é muito triste. Em geral, as guerras civis surgem da fragilidade dos estados, incapazes de resolver e conter suas tensões entre os grupos, né? Entre as razões motivadoras dos conflitos, né, destacam-se a disputa pelo poder, que é o principal para gerar uma guerra, tem que ter uma disputa pelo poder daquela nação, reivindicação e disputa por territórios, né? Se for com petróleo ainda é pior, insegurança econômica e pobreza, desigualdades sociais, desigualdades verticais, desigualdades horizontais, ou seja, a pobreza gera também muitos conflitos e muitas revoltas. Nós tivemos aqui, falando no livro de vocês também, para a gente finalizar, a Primavera Árabe, que foi um conflito, o último conflito que eu vou estar explicando para vocês, que ocorreu nos países do norte da África, que sofriam grandes ditaduras na época. Os governantes eram ditadores, e entre as causas que ocorreu esse conflito aí da Primavera Árabe,
Diz: altos níveis de desemprego na região, crise econômica, ditadura e pouca liberdade de expressão. Então, a ditadura ela nunca é boa, pessoal. Um país ele tem que ter sua liberdade de expressão. Já pensou se você não pudesse se expressar? Seria muito difícil. Seria muito difícil de você ter até uma aula que você está tendo falando mal sobre uma ditadura. Você não iria ter, porque não iria ter liberdade de expressão. Eu ia morrer se eu fosse pega, né, dando essa aula para vocês. Então, a liberdade de expressão, ela é necessária. Mas os países do norte da África, eles eram altamente ditatoriais. Os seus líderes eram ditadores. Aí o povo, ele começa a se revoltar quando um vendedor de uma feira, um vendedor ambulante, ele... Vamos para a página 108, que aí vocês acompanham comigo, ó. Mohamed vendia frutas e legumes nas ruas de Sid, na Tunísia, e em 17 de dezembro ele se recusou a pagar propina a fiscais e teve suas mercadorias confiscadas. Foi à sede do governo tentando reaver seus produtos, mas nem recebido foi. Indignado e humilhado, comprou gasolina e ateou fogo em seu próprio corpo, pondo fim à vida, minha gente. Então foi uma revolta muito grande após esse ato que esse homem tomou. O que ocorreu? O povo ele começou a protestar nas ruas para o fim da ditadura nesses países, né, pessoal? Então, Primavera Árabe, hegemonia dos partidos religiosos, rejeição de modelos democráticos, esses países não estavam nem aí para a democracia, governos autoritários, assassinavam políticos de oposição, perseguição a minorias religiosas. Então, quando isso ocorreu, o povo, eles queriam acabar com tudo isso, certo? E aí ocorreu várias revoltas, alguns países... aconteceu mudança no governo em alguns países, outros entraram em guerras civis, então ocorreu muita disputa, muito conflito interno, né? Então esse movimento ficou conhecido como Primavera Árabe, que ocorreu também nessa época. Então, atividade. Explique a origem histórica comum dos principais conflitos separatistas e guerras civis do continente africano, tá? Vocês vão responder essa pergunta aí lá na plataforma, tá bom? Vocês deixam um comentário, eu vou deixar essa pergunta lá e vocês deixam um comentário. E essa é a nossa última aula desse bimestre, tá? Videoaula. Agora, só depois das férias, eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. Segundo ano K, segundo ano F e segundo ano C da sede. Eu espero que vocês estejam assistindo minha videoaula, tá? Eu fiz com muito carinho uma revisão geral. Os conflitos, as guerras e tudo mais a gente veio estudando desde do início do segundo bimestre. E desde já, boas férias, fiquem com Deus, que Deus ilumine cada um de vocês. Se cuidem, tá, pessoal? E a gente espera que tudo isso passe logo, que a gente possa se reencontrar, tá bom? Então, fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço!